E você acabou comigo. Você me fez sentir Deus profundamente, menino. Deus te abençoe, viu? Que coisa mais linda. Quase que eu flutuo aqui, eu já ia embora, nem falei palestra mais não. Não precisa não, para que mais? Nós agora vamos raciocinar, é preciso raciocinar. Sentir Deus é isso, gente. Essa coisa louca. Mas como eu tenho que fazer palestra, então, vamos lá. Já está pago, né? Tem que devolver, né? Nosso tema de hoje, então, medicina do espírita. Pus esse título de propósito, provocante. Como assim medicina do espírita? E eu vou contar para vocês uma história. A história começa lá na antiga Grécia, quando então haviam duas escolas médicas, uma chamada de Cos e a outra de Quinido. A uma pertencia o doutor Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. A outra pertencia a Galeno. Hipócrates, segundo Emmanuel, é o exilado de Capela, que trouxe para nós a sua profunda sabedoria, que até hoje nós conhecemos tão pouco e ainda mais aplicamos, menos ainda. Mas Hipócrates dizia que toda enfermidade ocorre em consequência a uma perda da boa mescla das qualidades. Ou ainda, em outras palavras, toda enfermidade acontece quando há uma perda da medida do belo que existe em nós. E, portanto, deveria se tratar a alma para atingir o corpo. E Galeno já tinha uma visão um pouquinho diferente. Ele achava que deveríamos subjugar a natureza para que ela possa atingir os seus fins. O tempo passou e por volta de 300 e pouco, 60, quando então surge o catolicismo, a ideia de Galeno lhe era mais conveniente, porque falava de subjugar o corpo, a ideia do pecado. Então o que aconteceu? A igreja colocou os papiros, né, a sabedoria de Hipócrates, como livro proibido, e adotou a ideia de Galeno como oficial. A gente vê muito bem isso naquele livro Em Nome da Rosa, né, em que havia uns livros proibidos, ficava lá no alto, e quem ousasse folheá-los morria, porque tinha arsênico nas páginas, e ao passar nos lábios para trocar a página, as pessoas morriam. O tempo foi passando, então prevaleceu a ideia galênica. Alguns autores tentaram resgatar Hipócrates, como Paracelso, e mais na frente, concomitante Kardec, surge um outro médico, Samuel Hahnemann, um alemão, que também resgata a ideia de Hipócrates e vai um pouco mais além. Ele inicia algo inusitado para a época e até hoje, que é a experimentação de medicamentos em pessoas sãs, e dali ele extraía a virtude, a beleza do remédio, e pela lei semelhante aplicava conforme a beleza adoecida de cada um. O tempo vai passando, em 1910 surge um tratado que afetou por demais a medicina, que foi um tratado da Fundação Rockefeller americana com as escolas médicas americanas. Esse tratado dizia que os estudos médicos deveriam ser feitos com o objetivo de alimentar a riqueza do país, o capitalismo. E as questões emocionais, psicológicas, deveriam ficar por conta dos padres e dos psicólogos. E aí houve, então, uma grande cisão. Aí nós vamos vindo na história. Em 1929 ocorre a crise econômica mundial, que foi marcada por um novo contrato, um novo trato, não na escola médica, mas no mundo econômico, que foi chamado de obsolescência programada. O que é isso? Eles perceberam com a crise econômica que os produtos não deveriam durar muito tempo. Deveriam ser obsoletos para girar a economia. E o acordo começou com as fábricas de lâmpadas. As lâmpadas, a princípio, foram fabricadas para durar muito tempo. Uma das primeiras lâmpadas fabricadas ainda está acesa no Museu de Londres. Começou com a lâmpada e foi invadindo todos os outros territórios econômicos, até chegar na Havaiana, gente.
Você lembra que a Havaiana antigamente resistia, que era sandália de pedreiro? Hoje não resiste, 4 meses ela solta, tira no mesmo ponto. Programação, obsolescência programada. Essa ideia do capitalismo começou então a invadir a medicina. Ou seja, todo ser humano deve ser objeto de uso de procedimentos ou medicamentos para gerar renda. Aí a indústria farmacêutica foi chegando e hoje existe uma sede de indústria farmacêutica ao lado de cada faculdade médica, fazendo parcerias de pesquisas que sejam interessantes ao comércio do medicamento, não interessante para os doentes e para o bem geral. Enfermidades que matam milhares de pessoas, como tuberculose e outras, não carecem de pesquisa, porque são remédios baratos, que não vão render lucros. E mais ainda, com essa crise econômica, percebeu-se que era necessário provocar consumo. E aí inicia, então, a chamada indústria do medo. É necessário provocar medo para vender. Se você compra um seguro de carro e a sua cidade não está havendo roubo de carro, é óbvio que as pessoas, com pouco tempo, vai querer nem fazer o seguro. Aí o que eles se fazem? Eles provocam roubos para elevar o preço do seguro. E isso foi invadiu a área médica, a indústria do medo, ou seja, a medicina que era do cuidado passou a ser medicina do risco. A exceção privilegia a maioria para provocar consumo. Consumo de check-ups, exames desnecessários, e surge então a medicalização da moral, que há pouco tempo um dos autores dela emitiu um documento quase que pedindo desculpas pelo que eles fizeram. Quando construíram o índice das doenças psiquiátricas, houve uma criação de doenças para que surgisse a necessidade do medicamento. Né? Entre elas, vocês conhecem o transtorno compulsivo transitório? Foi criado. O transtorno compulsivo transitório, o que é? É aquela raiva que todos nós passamos no trânsito, que dá vontade de meter o carro para cima do outro e xingar. Quem não passa isso? Foi configurado doença. Se você tem os pés inquietos, é transtorno dos pés inquietos, tem remédio para isso. E assim foram criando, né, nós comentávamos hoje à tarde, o déficit de atenção, que virou hoje uma epidemia criada, em função das crianças, dos espíritos que estão nascendo hoje, serem crianças hiper inteligentes, hipercríticos, que não suportam o modelo de ensino falido, se tornam imperativos, desinteressados, e como a escola não quer mudar o seu modelo, então manda os meninos para o psiquiatra e para o psicólogo, todo mundo vai tomar Ritalina. Daqui a pouco vai ter Ritalina na merenda escolar. Para engessar todo mundo, fica quieto aí, porque eu não vou mudar o jeito de ensinar, você tem que ficar quieto aí. E na sociedade performática, a Ritalina é uma maravilha, porque aumenta o rendimento. Né? Tem que render. A hora que você está esgotando o seu rendimento, manda embora, você não serve mais, chama o próximo. Então, nesse palco aí, chega 2011. Acontece um passo importantíssimo na medicina. A Organização Mundial dos Médicos de Família, com sede na Espanha, emite um parecer, um documento, que é necessário resgatar a medicina do cuidado, em detrimento da medicina do risco. A medicina do risco é o que é? É aquele medo que geralmente o profissional coloca nas pessoas em função da exceção, e não da maioria. Você quer ver um exemplo que está aí? Dengue. Como a ciência não tem como medir, quem não foi ou foi picado e não teve a doença, não tem jeito, divulga a exceção e espalha o terror. Perceberam? Né? Ou seja, por dificuldade medida, torna a exceção como se fosse a maioria, e aí cria o medo. Então, a Organização Mundial dos Médicos de Família, em 2011, emitiu um documento incentivando a chamada prevenção quaternária.
que é o quê? Auxiliar os pacientes a tomarem cuidado com o excesso de intervenção médica, ou seja, tomar cuidado com o médico. Loucura, né? Doideira. É campanha, prevenção quaternária. Ou seja, educar o paciente e os médicos para reverem as suas atuações, ou seja, resgatar conceitos fundamentais de medicina. Conceito de doença, conceito de enfermidade. O que é exceção, o que não é. Porque hoje criou-se uma fábrica de check-up. Há pouco tempo saiu na Folha de São Paulo e nós tivemos a visita de um cardiologista italiano aqui no Brasil para lançar um livro falando sobre a fábrica de check-up. E como a maioria está sem Deus mesmo os espíritas estão todos desconfiados de Deus, adora fazer um check-up, não é? Adora fazer um check-up e acha que fez o check-up, está garantido que está tudo bem com ele. Morre, no dia seguinte ele morre. Mas eu fiz o check-up ontem. Quem disse que check-up garante a sua saúde? Não garante nada. É só um retrato do momento. E ainda tem gente que adora e acha que exame é prevenção. Adora fazer colonoscopia preventiva. Um horror de exame. Aí tira a foto lá das coisas dele lá e põe na parede. Está tudo bem. Graças a Deus. Posso continuar levando a vida devassa que eu levo. Eu lembro de um professor de clínica que eu tive na Santa Casa, que falava assim, mede-se a qualidade do médico pela quantidade de exame que pede. Quanto mais burro é, mais exame pede. Agora, vai falar isso para o paciente de hoje. O paciente de hoje acredita mais no exame do que no médico. Ele acha que o exame é a garantia de que está bem, que não vai acontecer nada. Aí ele faz o eletrocardiograma, fui lá no cardiologista, lá na Sônia, né? Foi lá, está tudo bem. No dia seguinte ele briga. Né? O marido briga com a mulher, tem uma angina, está lá no CTI. Mas eu fiz o exame de ontem, estava bom. Ontem estava bom, hoje você avacalhou com tudo. Então, esse grupo, que é da Espanha, e esse cardiologista italiano, ele fez uma palestra no Rio de Janeiro, uma entrevista na Veja, espetacular, falando sobre isso. E mais ainda, ele alerta sobre um fenômeno que está acontecendo hoje, que é chamado de overdiagnose, que é o que é? Como a medicina avançou muito em tecnologia, nós conseguimos, às vezes, conhecer profundamente algo quando ele inicia no adoecimento. Mas não quer dizer que ele vai ter a doença, de jeito nenhum. Tudo pode mudar. Aí aproveita desse diagnóstico profundo para já iniciar o remédio preventivo para ele não ter a doença que ainda não apresentou. Então, o cardiologista ele fala assim, eu prefiro fazer exame nenhum em mim. Eu estou sentindo bem, imagina se eu faço e começo a passar mal antes que a doença chegue. Ele falou isso. E em 2008 eu tive a alegria de participar de uma mesa redonda lá no IFMG, em que na mesa redonda estava lá uma geneticista da Universidade de Cambridge, Adélia Prado, um padre e um monge, para falar de ciência e fé. E a geneticista da Universidade de Cambridge, ela falou assim, tudo que vocês conhecem de genética caiu por terra, mas tão cedo não vai chegar na mídia, porque fere totalmente os interesses das indústrias. Pois a indústria farmacêutica já comprou o nosso genoma e eu não assinei papel nenhum, por interesse de possibilidade de uso, e ela colocou assim, a genética não é algo determinístico, é um vir a ser. Nós somos capazes de mudar a nossa genética, com as nossas emoções, com a nossa cultura, com nossos hábitos. Nós não estamos aqui para sofrer da genética. E aí a gente assusta quando vê a Angelina Jolie, tirou os peitos para não ter câncer. Agora tirou o ovário. Aí estou pensando em tirar minhas pernas para não ter trombose. Aí já fico com as pernas mesmo mecânicas, aí não vou ter trombose, graças a Deus.